Saudações, amigos do canal Agartha. Existem hoje duas fontes principais de informações sobre a cultura tolteca. Uma delas é acadêmica, mas conta com estudiosos bastante abertos e pesquisadores ecléticos, apaixonados pelo assunto. A outra é mais propriamente mística, por vezes também de origem acadêmica, com envolvimento, todavia, com as culturas nativas, como nos esforços do antropólogo Carlos Castaneda, que arrebatou multidões de devotados seguidores de suas narrativas. E também podemos citar uma terceira vertente mais New Age e, portanto, profética, conhecido em alguns meios como Maianismo. Particularmente, também nos dedicamos com vívido interesse a tudo isso desde muito cedo, especialmente as narrativas de Castaneda. Porém, somente mais tarde, e já com amplos conhecimentos sobre o universo espiritual, assim como depois da morte do grande comunicador dessas ricas informações, que foi o próprio Castaneda, é que decidimos realizar uma grande sinopse destes conhecimentos, inclusive à luz das tradições ou de escolas comparadas, já que a influência de várias fontes seria coisa admitida pelos próprios toltecas. E também temos desenvolvido muitos trabalhos em torno das culturas maias e náhuas, dentro e fora do ambiente New Age. O resultado disso seria, pois, a nossa trilogia intitulada A Tradição Tolteca. Mais recentemente, realizamos uma videossérie sobre a Atlântida que revisita e complementa estes trabalhos todos, intitulada Atlântida, Os Segredos da Terra Incógnita, e deixaremos os links desses trabalhos nas descrições fixas da plataforma. Naturalmente, o presente podcast está muito baseado neste grande conjunto de informações e acrescenta ainda algumas novas reflexões. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O nome Tolteca está associado às origens míticas deste povo na cidade de Tula ou Tolan, palavra que os povos náhuas costumavam associar às suas grandes metrópoles. Não obstante, o termo Tolteca também se tornou sinônimo de artesão, artífice e construtor, vindo depois a adquirir uma conotação mística ou simbólica bastante universal, mais ou menos como a palavra maçom. A chamada toltequidade significa, pois, aquilo que existe de mais clássico na cultura náhua, representando o grande desaguadouro de um glorioso passado, para logo emergir como coluna dorsal para toda a sua posteridade, chegando até mesmo, nos seus últimos tempos, a fundir-se com a própria cultura maia do Yucatán. De uma forma específica, podemos dizer que o toltequismo de Quetzalcóatl inaugura a segunda grande era cultural do Anahuac, a grande terra dos povos náhuas, caracterizando este novo período como de cultura guerreira ou aristocrática. Ainda assim, a autêntica nobreza e a benevolência lhe são características, diferentes, pois, de uma posteridade semi-bárbara como verificada entre os astecas. Com efeito, o toltequismo está prenhe de símbolos de sabedoria, já desde o próprio símbolo de Quetzalcóatl, que equivale ao caduceu hermético. Podemos derivar daí o esoterismo característico dos relatos de Castaneda, onde o caminho tolteca era um sinônimo de via espiritual avançada, misto de bruxaria com magia branca, havendo perdido, pois, quase toda a referência étnica factual. Uma das grandes polêmicas que envolve a literatura de Castaneda remete à questão das chamadas plantas de poder. Acontece que, como costumamos dizer, uma planta de poder só empodera realmente quem souber usar. Senão, vira apenas uma bengala que só drena a energia vital e a força criativa da pessoa. Com o tempo, o autor relativizou, porém, a importância desses recursos, apresentando-os como meramente providenciais, úteis especialmente para pessoas estranhas ao próprio universo indígena, como forma de abrir a percepção do indivíduo. E é nesta linha de considerações que também cedo nos perfilamos. E ainda agregamos a necessidade da pessoa não usar esses recursos apenas para se alienar dos problemas que a sua própria cultura ainda tem. A riqueza da cultura tolteca possibilita um avanço sobre as meras experiências de consciência que configurariam, aliás, elas mesmas, uma das chamadas armadilhas no caminho do conhecimento,
quando a pessoa fica como que inebriada pela clareza ou pelas expansões da percepção das coisas, julgando que encontram-se então iluminadas e nada mais necessitam realizar. No caso dos enteógenos em si, as armadilhas são duplas, na medida em que simulam poderes que a pessoa ainda não adquiriu de fato, mas somente em potência, podendo produzir inclusive o desequilíbrio da personalidade ou até coisa pior. De sorte que, ao fim e ao cabo, terminamos por situar as eventuais experiências com os psicoativos como uma etapa meramente terapêutica e pré-iniciática, a qual toca superar para adentrar no verdadeiro caminho espiritual de mudança e de cultivo interior. E esta seria, na verdade, a própria história da evolução espiritual da humanidade na presente ronda mundial, através das sucessivas raças raízes, a qual parece procedente que cada buscador deva refazer ou sintetizar da mesma forma, então, na sua própria jornada pessoal. A premissa do caminho tolteca é que cada guerreiro trate, então, de resgatar também, naturalmente, aqueles conteúdos profundos entrevistos sob estados alterados de consciência, e para isso ele deverá trilhar uma longa jornada. Afinal, como diz Alice Bailey, espiritualidade é, acima de tudo, transformação, e tal coisa não pode ser alcançada sem uma profunda e até metódica mudança de ser. Não obstante, existe no próprio caminho religioso a chamada vocação ou chamamento espiritual, que imprime da mesma forma na pessoa fortes luzes de uma revelação interior, levando o candidato a empreender uma vida de buscas espirituais. Com efeito, tudo isto pode ser enriquecido ainda pela yoga, tal como as artes marciais e outras técnicas externas também contribuíram em muitos momentos no enriquecimento do caminho tolteca. Na obra de Castanheda, transparece uma série de depoimentos históricos, sociais e antropológicos. Mostra-se ali como as práticas de bruxaria ocorriam de forma ampla e disseminada na antiguidade, inclusive misturando-se ao poder político da maneira mais tenebrosa e aberrante, tal como a forma como tudo isso se adaptou depois da chegada do homem branco, tornando-se desde então um caminho bem mais secreto e até mais elevado, após atravessar uma profunda reforma metodológica. Neste processo, uma certa divisão de caminhos se estabeleceu então, tendo como cerne a presença residual de certos bruxos antigos, mais ou menos imortais, capazes de manter vivos os saberes da feitiçaria antiga. Tais bruxos antigos negociariam então com os novos bruxos suas energias para aqueles poderem sobreviver, em troca de dons de poderes por eles acumulados. Fora disso, se desenvolveu um caminho mais novo e libertador, voltado para o conhecimento em si, e já sem tais apegos a poderes pessoais. Tal combinação de recursos lembra um pouco o forte sincretismo do budismo tibetano, quando Padmasambhava converteu as antigas hostes de demônios em protetores do Dharma. Muitas são as práticas e os conhecimentos que se desdobram então, não raro evocando várias outras escolas e tradições, como budismo e taoísmo, além de Gurdjieff e teosofismo, entre outras. No final de tudo, se fica sabendo das práticas da tensegridade, estes exercícios vigorosos organizados sob a influência das artes marciais chinesas, porém mais destinados a fixar a atenção e a desenvolver a vontade. Muita coisa poderia ser dita então sobre a regularidade ou tradicionalidade da via tolteca, coisa que resultaria inevitavelmente polêmica aos olhos da jovem sociedade liberal. Estamos falando, pois, de práticas como o cultivo da castidade para alcançar melhores resultados nas práticas mágicas, coisa de resto comum na alquimia espiritual do Ocidente e no tantrismo oriental, assim como a necessidade de contar com um guia espiritual experiente para avançar na senda do conhecimento interior. Algumas codiscípulas de Castanheda também aparecem como autoras, em trabalhos de teor variável, além de figurarem na sua obra sobre a tensegridade. Ocorre que aqueles grupos de iniciados estavam solidamente unidos em torno de um complexo regulamento que tocava a cada qual uma dada tarefa vital ao conjunto, conforme a própria natureza de cada pessoa. Outros elementos místicos e esotéricos que se encontram ali são linhagens iniciáticas masculinas e femininas, geografia sagrada, parcerias mágicas, adeptos de sabedoria, viagem astral, espíritos e entidades,
curas e técnicas de meditação, chakras e meridianos, etc, etc. Além, é claro, de muita magia e feitiçaria. Mesmo a busca da iluminação é proposta na forma da terceira atenção, fundindo a esfera material da personalidade com a energia anímica da magia. Percebe-se, ademais, o elevado grau de pragmatismo e também de didática ocultista que caracteriza a cultura atlante. São temas que analisamos, então, na nossa trilogia A Tradição Tolteca, tratando das técnicas mais avançadas e onde também reajustamos o regulamento do Nagual para as demandas dos novos tempos. Ao fim e ao cabo, as verdadeiras polêmicas resultariam mesmo do excesso de figurino mágico nas narrativas, por assim dizer, ultrapassando em muito a todos os outros caminhos conhecidos. Talvez uma carga emocional semelhante apenas seja conhecida por aqueles que tiveram contatos com outras formas de bruxaria primitiva, coisa de resto inevitável de encontrar, especialmente no decurso do caminho espiritual avançado. Afinal, as famosas batalhas astrais entre bruxos, tão presentes em Castanheda, não representam apenas uma reminiscência atlante como nos relatos do Ramayana hindu, mas são mesmo parte de todo o caminho espiritual positivo e consistente. Lançando hoje um olhar amplo sobre tudo isto, talvez se possa dizer que este caminho foi moldado como uma forma de avançar no empoderamento espiritual humano, dentro de um contexto social limitado, aproveitando os saberes antigos como um patrimônio próprio dessas culturas, e qual recurso para fixar a sua própria identidade diante das sociedades invasoras. Considerando então a riqueza desta herança, foi possível planificar um sistema esotérico de grande impacto dramático, emoldurado pelas zonas de desertos dos entornos das Sierras Madres, servindo ademais de base e como recurso adicional para os novos desenvolvimentos espirituais que se tornaram acessíveis depois que as linhagens de bruxos passaram a atuar de forma mais reservada. São conhecimentos que evocam por vezes, inclusive muito belamente, práticas ascensionais, avançadas e inspiradoras, naquilo que poderíamos chamar também de um neo-xamanismo, ou mesmo de uma forma de xamanismo cósmico. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos poder haver resumido um pouco da riqueza e das complexidades do universo tolteca, em termos de história, cultura, simbolismo e, sobretudo, de magia. Os caminhos descritos por Castanheda são complexos e por vezes polêmicos. Há quem questione a própria veracidade dos relatos. Há indícios de que o autor foi um estudioso e praticante de várias escolas e criou, enriqueceu ou amalgamou um imaginário nativo com tais informações. De qualquer forma, a herança tolteca representa uma pulsante realidade em muitos níveis, e a própria obra de Castanheda está aí para nos inspirar e fazer sonhar com outras possibilidades. É inquestionável a beleza dos relatos e inequívoca a regularidade das suas premissas, até em função da idoneidade das fontes que o próprio autor bebeu, que de resto parece jamais haver cedido ao hibridismo cultural e autoindulgência que caracteriza muitas propostas novas que têm aparecido ou que têm se adaptado nessa transição de tempos. Realidade ou fantasia, ou o que parece mais certo, um misto de ambas as coisas, o mais válido realmente é a fidelidade em torno dos princípios ali apresentados, tal como seria a importância da própria impecabilidade. De resto, uma das grandes preocupações sempre manifestadas pelo autor. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.